Ligo. Eita, maravilha! Está companheiro. E maravilha! Que bênção, que bênção. Eu entrei só para dar um alô, porque eu estou saindo para o banco agora. Tá bom, pastor, tá bom, campeão. Mas não poderia deixar de dar um alôzinho aqui de uns minutos. Oh, que prazer, apóstolo. Que honra ter você aqui com a gente. Não obstante aí prazer é meu. Não obstante a sua agenda tomada, né? Você sabe que nós estamos vivendo um momento, em parte, semelhante àquele momento do início da pandemia, quando todo mundo ficou desorientado, sem saber o que fazer, e muita gente perdida, igrejas fechadas, aquela história toda. E aí, então, surgiram as lives, né? As lives se intensificaram, quer dizer, pessoas que nunca tinham feito live na vida começaram a descobrir como fazer, YouTube, Facebook, Instagram, e essas lives, as lives foram o que nortearam o povo de Deus. Com as igrejas fechadas, o povo de Deus começou a se nortear por profetas, homens de Deus que Deus levantou para falar ao corpo de Cristo. Esse momento é um momento similar, porque o impacto, o choque foi muito grande, todo mundo estava esperando algo, de repente acontece o oposto. Exato. E agora o que acontece? Deus está de novo usando homens sensatos, mulheres sensatas, né? Homens de Deus, mulheres de Deus, para novamente trazer rumo, norteamento para o corpo de Cristo, porque as pessoas se desorientam muito fácil. Eu fiz uma live ontem à noite, ontem às 18 horas, o tema era separando os adultos das crianças. O tema da live. Por quê? Porque esse é o momento de saber quem é adulto e quem é criança. Verdade, pastor, verdade. Você vê pelas postagens nas redes sociais o tanto de crianças espirituais, aquilo que Paulo fala aos Coríntios, não é? Meninos espirituais, meninos inconstantes, o tanto de crianças que nós temos nas igrejas. Um dia anterior, o camarada era um leão, rugindo, que a esquerda não vai vencer, Satanás está derrotado. Aí um dia depois o cara está colocando que está de luto, um dia depois. É verdade, é verdade. É um paradoxo comportamental um paradoxo. E um paradoxo de crença, né? E outra coisa, eu identifiquei nesse pequeno período de tempo, pré-segundo turno, eleição e pós-segundo turno, uma pseudo-maturidade do povo de Deus. Na verdade, nós temos muito pouca gente madura, de fato, entendeu? Que conhecem o Senhor, o caráter de Deus. As promessas de Deus não estão relacionadas a circunstâncias ou a pessoas favoráveis. Aliás, os maiores milagres de Deus em toda a Bíblia aconteceram em circunstâncias desfavoráveis. Exato, é o que eu estava falando antes um pouco do apóstolo conectar-se, mostrando que os grandes eventos que a Bíblia nos mostra com sinais estupendos de Deus foi em ocasiões em que Israel estava nas mãos de inimigos, estava cativo, ou mesmo no Egito, o momento em que Israel estava em processo. Todo processo antagônico atrai a glória de Deus. A gente tem que acostumar, pastor, com a realidade de que a harpa e a lança, elas de certa forma estão próximas uma das outras. A harpa que Davi tocava para amansar a Saul produzia a lança que ia para matá-lo. Ou nós entendemos os códigos, ou nós vamos perecer nas nossas depressões infundadas. Não tem dúvida. Sabe o que me veio ao coração ontem, até depois da live, terminou a live eu meditando aqui, me veio ao coração o seguinte: Israel no Egito teve um rei muito favorável, que foi um rei que amou José, né? E que deu a Israel um tempo de bonança, um tempo de paz, um tempo para crescer, prosperar. Mas aí a Bíblia diz assim: até que se levantou um rei que não conhecia José. Não conhecia José, exatamente. Aí me veio uma coisa ao coração, que eu quero acreditar ser o Espírito Santo, né?
Diz o seguinte, o maior milagre de Israel aconteceu debaixo do faraó que favorecia Israel ou debaixo do faraó que perseguiu Israel? Exato. O maior milagre veio depois, entendeu? Durante o reinado do faraó que amou José, Israel teve paz, teve prosperidade, teve um momento, uma vibe boa, entendeu? Tremendo, Mas tremendo. foi necessário se levantar um que não conhecia José para que Israel experimentasse os seus maiores milagres e intervenções de Deus. Foi debaixo desse indivíduo que as 10 pragas aconteceram, que Israel saiu do Egito rico, próspero, porque os egípcios davam prata, ouro e dinheiro em abundância, roupa e tudo enriqueceram, aquilo. E foi debaixo desse faraó que o Mar Vermelho abriu, e foi debaixo ou sob a jurisdição desse faraó que a glória de Deus desceu sobre o Monte Sinai. Então, a maturidade e o tempo de relacionamento com Deus te ensinam essas coisas. Deus é imenso demais para ser afetado por circunstâncias, para depender de pessoas. E a segunda coisa que eu quero dizer, para não atrapalhar a sua live, eu sei que você tem um raciocínio aí a conduzir. Pastor, te ouvir é uma honra. Você veio, é um prazer. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Continua. Amém, amém. Então, a segunda coisa que nós estávamos falando ontem é que, por exemplo, quando Deus percebeu que Isaac estava para assumir a primazia no coração de Abraão, Deus pediu o menino em sacrifício. Entendeu? Deus falou para Abraão, ok, tá tudo certo, Abraão? Gostou da cumprir a promessa? Perfeito. Tudo beleza? Tá feliz? Estou feliz, Senhor. Pois é, mas agora eu quero que você pegue o menino e vai lá no monte que eu vou te mostrar e sacrifica. A gente sabe como terminou, mas Abraão não sabia como ia terminar. Nós sabemos. Abraão não sabia. Exato. Né? O que Deus queria, na verdade? Deus queria que Abraão voltasse para a posição de origem, onde o que faz a promessa é maior do que a própria promessa. Exato. O que promete é superior ao cumprimento da promessa. É maior do que o que? Exato. Se eu começar a me deslumbrar com a promessa e com o cumprimento da promessa, e começar gradativamente a desviar a minha atenção, começar inconscientemente a alterar a minha lista de prioridade, quem tem que estar na cabeça dessa lista é sempre o Senhor, sempre. Eu não posso confundir os instrumentos que Deus levanta e inconscientemente colocá-los no lugar de Cristo, né? Salvador do Brasil é Cristo, ninguém mais é o Salvador do Brasil. E outra coisa, nós já tivemos momentos muito mais críticos. Nós tivemos, a igreja prevaleceu contra o Império Romano, rapaz. E outra coisa, pastor, como explicar, se não for por uma visão profética, o fato de que o Daniel do capítulo 5, honrado como governador e amado pelos medos e pelos persas, passe por uma experiência de cova, passe por uma experiência daquela, quando na posição dele ele tinha regalias, tinha direitos, inclusive, por uma suposta violação de um mandato que está claro que é para provar mais uma vez a este segmento babilônico persa de que não são pessoas, é Deus. Exato. É Deus. E aí, porque não faz sentido, depois da honra que Daniel recebe por Belsazar e ser reconhecido pelos próprios medos, viver a cova. Nós precisamos entender o que de fato está apontando para a estrela. Por isso é que o texto de Apocalipse termina com Jesus dizendo: eu sou a verdadeira. E outra coisa, olha estrela só, da manhã. Se Nabucodonosor não tivesse se apropriado de Jerusalém, nós não teríamos 2 dos livros mais poderosos da Bíblia, Daniel e Ezequiel. Não teríamos. Você já pensou a Bíblia hoje sem Daniel e Ezequiel? Já parou para pensar?
sem conhecer Daniel, né, pastor? O Nós capítulo só 1 temos define. esses 2 livros na Bíblia porque Deus permitiu Nabucodonosor se apropriar de Jerusalém. E aí eu estou lendo aqui a pergunta do Toninho Zena, né? Pastores, me responde, vocês são a favor deste homem tomar posse do Brasil? E aí eu digo o seguinte, que para você ver como que o foco está errado. O que está em questão aqui não é ser a favor ou ser contra. É claro que eu, Jefferson Neto, gostaria de, no final da apuração, o TSE dizer Jair Bolsonaro foi reeleito presidente do Brasil. É o que eu gostaria, eu trabalhei para isso, eu promovi jejum, promovi oração. Agora, se a igreja tivesse sido inerte, aí eu estaria muito chateado, rapaz, muito chateado. Mas uma vez que a igreja clamou, orou, jejuou, lideranças se uniram. Nós tivemos líderes unidos no Brasil que nunca se uniriam em outras circunstâncias. Estavam unidos, denominações diferentes, igrejas de confissões diferentes se uniram. Então, a igreja fez a sua parte. Se no fritar dos ovos, quando acabar essas manifestações, essa coisa toda, parece que o exército ainda está conferindo alguns parâmetros e tal. Há coisas para acontecer. Se depois de tudo isso se confirmar Luiz Inácio Lula da Silva na presidência do Brasil, o que está em questão agora não é se preferimos ou não preferimos. O que está em questão agora é entender, ok, Deus permitiu, então agora vamos entender por quê ou para quê. Por que ou para que Deus teria permitido algo desta natureza? Mas me parece, apóstolo, e não sermos como meninos inconstantes levados por qualquer vento de acontecimento ou de doutrina, como diz Paulo. Então, esse é o momento para essas 125 pessoas que estão nos ouvindo, este é o momento de separarmos os adultos das crianças e cada um nesta live precisa decidir, você é adulto ou você é criança? Tremendo. Posso lhes falar como a quem cresceu ou a meninos em Cristo? Posso lhes falar como alguém a quem posso dar alimento sólido ou leite do rudimento? Pastor, me parece que há um grande desnível entre o entendimento da igreja acerca do que de fato é ação e o que é propósito. Ação e propósito. Me parece, apóstolo, e eu quero te ouvir, que eu não posso perder essa oportunidade de você estar aqui, me parece que há um gap, há uma lacuna entre ação e propósito, quando essas coisas devem estar conjugadas. Porque quando eu digo coisas do gênero, como o pastor acabou de falar, e agora? Parece que eu estou muito conectado com a ação e completamente desprovido de orientação sobre o propósito. E isso nos incomoda, porque se o propósito não ficar claro, se nós não entendermos que há um propósito para tudo, nós nos perdemos nas ações que não nos beneficiam. Por favor, apóstolo. É exatamente isso, é o foco na coisa errada. Foco na coisa errada. Foco na coisa errada. Algumas pessoas estão desperdiçando a oportunidade de aprender algo, de amadurecer em relação, em detrimento ao que nós consideramos prejuízo, entendeu? Na verdade, esse é o momento da igreja se posicionar. Moisés, a dura verdade é que nós temos uma milícia, e não é num mau sentido a palavra milícia aqui, pejorativo. Nós temos uma milícia espiritualmente virtual, digital. Sabe? Ok. É uma geração de crentes que se levanta nas redes sociais e pá, e faz e acontece, porque é isso e aquilo, bate boca, blá, 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 mas quando sopra o primeiro vento, o primeiro ventinho sopra, essas pessoas desabam, perdem a fé. Eu li com os meus próprios olhos, pessoas dizendo em comentários do meu Facebook, do meu Instagram, dizendo, minha fé está abalada. A minha fé está abalada. Pensa bem, que coisa absurda. Que coisa absurda. Então você imagina se realmente disparar uma perseguição, sabe, barra pesada, e começar, como estão fazendo na Nicarágua, fechar a igreja, prender pastores, prender padres, e começar a chicotear a gente. Pensa bem, a igreja vai ser reduzida a quê?
pastor, uma das coisas que eu vou abordar hoje na minha live das 20 horas é a visão ocidental acerca do que reino de Deus é. Porque esta visão que o irmão trouxe das possibilidades reais de martírio, que estão claras em Atos 1:8, na própria proposição da visão e da missão, é algo tão abandonado, tão desprezado pela igreja ocidental, que ela não tem a mínima habilidade para lidar com um candidato que não foi eleito. E sabe qual é a ironia, Moisés? Olha só, a maior das ironias é que tem um dos meus seguidores que é pós-tribulacionista. Toda vez que tem uma postagem e tal, o cara vai lá, não, porque a igreja vai passar pela grande tribulação, porque não sei o que lá, porque papapá. O cara é pós-tribulacionista. Rapaz, ele foi um dos que primeiro que desabou. Tô abatido, que não sei o que lá, tô triste, porque não sei o que, papapá. O cara é pós-tribulacionista. O cara acredita que a igreja vai enfrentar o anticristo e o cara não dá conta de enfrentar o resultado de uma eleição. De uma eleição, como é que ele vai enfrentar o anticristo? Como é que vai competir com os que vêm a cavalo andando de pé, como disse Jeremias, né? Exato. Pastor, é um mundo de paradoxos que leva à cegueira e que leva à comissão e à precipitação. E tem outra coisa, pastor, tem muita gente aí fazendo convocações, esteja na porta tal, esteja na porta do tal. A minha pergunta é, quem está fazendo essas convocações? Da onde vem esse chamado? Quem está liderando esse processo? Cuidado com as vozes que você está ouvindo nesse momento de concentração. Isso não tem nada a ver com omissão. A Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a outra vez em que a Bíblia fala de voz, vai dizer que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, há que se cuidar com essas convocações aí, né, pastor, de enfrentamento. Fale para nós, apóstolo, um pouquinho sobre isso. Então, veja bem, o presidente está em silêncio. Acabou. Tá? Isso não é um sinal para as pessoas esperarem. Esperem, tá? Nós temos ainda um presidente da República até a virada do ano, tá? As Forças Armadas estão refazendo cálculos, checando os resultados. Exato. Há coisas acontecendo nos bastidores, tá? E aí as pessoas não esperam, há uma precipitação. Eu não sou contra, sabe, atos cívicos, as pessoas protestarem e tal. Tudo isso faz parte da democracia. De jeito nenhum, claro, faz parte da claro. democracia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que observar os sinais. O presidente não veio a público ainda. O presidente ainda não concedeu a derrota. Ele não concedeu ainda. Ele não fez nenhum pronunciamento claro, cristalino. Então, gente, vamos esperar. Muitas pessoas pecam contra Deus com murmuração por falarem fora de hora, por não entenderem que Deus é o Deus das surpresas. É verdade, é verdade. Muita coisa ainda pode acontecer, muita coisa ainda pode acontecer. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos, quando Joe Biden ganhou. A maioria, todo mundo nos Estados Unidos sabe que houve fraude nessas eleições americanas também. Houveram fraudes. Quando o Joe Biden ganhou, foi uma revolta nacional, aquela coisa, todo mundo reclamando, aquela coisa toda, pastores falando e tal, ok. O que está acontecendo hoje? Esse é o perigo de você não entender que os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Diz a Bíblia. O que está acontecendo hoje? A presidência do Joe Biden está em ruínas. O filho dele está sendo investigado com a real possibilidade de ser preso. A trama da Hillary Clinton, quando armou contra a candidatura do Trump e inventou aquele conluio do Trump com a Rússia, está sendo trazida à tona em corte, tudo oficial. Uhum. Investigações estaduais estão revelando milhares e milhares de fraudes que já foram descobertas. Tá?
Porque aqui, diferente do Brasil, aqui o voto também é impresso. Então aqui existem máquinas, nem todos os estados, mas muitos têm as máquinas, mas o indivíduo vai lá, vota, e a máquina, o voto imprime um resultado. Então isso está tendo tudo escrutinado. Veja bem, se o que está acontecendo hoje estivesse acontecendo com o Trump na presidência, eles estariam fazendo um escarcéu, dizendo que era perseguição política, que o Trump está tentando destruir os inimigos, que etc, etc, etc. O que Deus fez? Deus permitiu o que está acontecendo para expor a própria podridão do Partido Democrata. Nós estamos acompanhando esse desenrolar em tempo real. O filho do presidente, rapaz, está correndo o risco de ser preso. Você está entendendo? Então, o que acontece? Hoje, nós vamos ter agora a eleição de meio de mandato, né, aqui nos Estados Unidos, para quem não sabe, você elege o presidente neste ano, 2 anos depois você renova metade do Senado e metade da Câmara. Né? Aí, mais 2 anos depois, você elege o novo presidente. Então, eles intercalam para manter esse check and balance. O intermezzo. O check and balance, né? do prestação de conta dos poderes. Então, todos os especialistas estão prevendo que o Senado e a Câmara vão voltar para as mãos dos conservadores, para os republicanos. Ok. Tá? Eles estão para perder lugares assim, de domínio antigo, como Filadélfia, por exemplo. Os democratas estão para perder o Senado na Filadélfia, que é um lugar assim inimaginável para um democrata perder a corrida ao Senado. Você está entendendo? Deus está para entregar, ao que tudo indica, o Senado e a Câmara nas mãos dos republicanos, e o Donald Trump, escuta essa, o Donald Trump está cotado para voltar para a presidência. Os democratas estão tão desesperados porque eles não têm um candidato capaz de enfrentar o Trump na eleição daqui a 2 anos. Porque o desastre do Joe Biden é tão grande, ele já está sendo considerado o pior presidente dos Estados Unidos depois do Richard Nixon. Ok. O pior presidente dos Estados Unidos. Então os democratas estão apavorados, porque eles sabem que vão perder o controle da casa e do Senado, ou de um ou do outro, o que é algo terrível para eles, e daqui a 2 anos eles não têm a menor condição de eleger o Biden, e eles não têm um candidato à altura para competir com a dinâmica do Donald Trump. Então, o que está acontecendo hoje? 2 anos depois da eleição, está todo mundo começando tipo assim, ok, eu estou começando a entender o movimento de Deus, o que Deus fez. Porque contra frutos não há argumento, pastor. Contra frutos não há argumento, apóstolo. Não tem como você olhar uma manga e dizer é laranja. Não tem como olhar a maçã e dizer é limão. O que nós precisamos é entender que algumas coisas necessitarão de que o fruto venha, que o fruto apareça, a menos que algo aconteça na direção de que haja uma poda da árvore e que seja Deus que promova. Que nós não fomos chamados para podar, para cortar árvore nenhuma. A Bíblia diz que quem fez isso com a Babilônia foi Deus. Corta a árvore e deixa o cepo. Corta e deixa o cepo. Do contrário, deixa o fruto vir. Porque vai ficar claro, é o que está acontecendo com os Estados Unidos da América. Ou nós nutrimos uma visão comportamental madura, ou nós nutrimos uma visão profética para lidar com esse tempo, ou nós vamos ser engolidos como adolescentes chorões, de boca aberta, pedindo leite sem comer carne. Nós precisamos de Daniéis. Imagina Daniel chegando na Babilônia, um rapaz de coisa de 17, 18 anos, um rapazote chegando na Babilônia e ainda fresco na sua memória a destruição da sua cidade, a destruição do templo, estava com tudo fresco na memória. Aí chega na Babilônia, ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, depois dos nomes trocados, e aí o que acontece? Diz a Bíblia, e Daniel determinou no seu coração não se contaminar. Eu te pergunto, da onde que esse rapaz tirou essa fortaleza, tirou essa
essa consciência. Quer dizer, para Daniel, os muros caídos, o templo destruído, o povo cativo na Babilônia, nada disso era sinônimo de fraqueza de Deus. Nada disso era sinônimo de fraqueza. Tremendo. Ele continuava crendo, não, eu estou aqui, mas eu não vou me contaminar, porque eu sirvo a Deus. Há um propósito. Para Deus ter permitido isso, há um propósito. E não se contaminou. Como é que termina a história? Com ele governando a Babilônia. Governando. Pastor, tem uma coisa que me chama a atenção, apóstolo, que é, a Bíblia não diz que ele decidiu ter revelações, decidiu se envolver com visões, diz só que ele disse não se contaminar. Eu acredito piamente que Daniel conheceu bem e melhor do que ele era capaz dentro desta dimensão babilônica. Eu creio que a igreja conhecerá melhor daquilo que ela é capaz dentro de determinadas dimensões desfavoráveis, porque Daniel estava em fase de crescimento, desenvolvimento, estava conhecendo aquilo que ele era capaz em Deus, e certamente ele se surpreendeu de saber quem ele era na Babilônia. Porque me parece que algo precisa acontecer com a igreja do Ocidente para que ela saiba de fato quem ela é, pastor. Pelo amor, there is something wrong, there is something happening out of the trial. Tem alguma coisa acontecendo fora daquilo que está direcionado por falta de entendimento de quem somos. Então, oxalá que nesse momento a igreja brasileira entenda que há uma plataforma muito fértil para que ela se conheça melhor. E deixa Deus cuidar da Babilônia, sem omissão, porque Daniel não foi omisso. Não foi omisso. Antes de eu sair, que eu vou ter que sair agora, que eu preciso ir ao banco. Vai, pastor, eu também vou encerrar. Mas escuta essa. Exatamente. Então, o grande catch, o grande segredo de Deus é que ele diz que vai fazer algo, mas ele nunca diz como ele vai fazer aquele algo. Exato. Modus operandi nem sempre está lá. É por isso que o inimigo sempre perde. Porque o inimigo sabe que ele prometeu fazer, mas não sabe como ele vai fazer. E a arrogância e a soberba do inimigo são sine qua non para a sua derrota. Verdade. Por isso que ele perde. Você acha que o diabo, quando viu Jesus pendurado numa cruz, sangrando, agonizando para morrer, ele imaginava que exatamente aquilo ali era a derrota eterna dele? Verdade. Entendeu? Então, verdade. Querida igreja, queridos irmãos, aí, esses cento e tantos, mais alguns milhares que vão assistir essa live depois, entenda, o nosso Deus é soberano, ele tem absoluto controle sobre todas as coisas, sobre todos os Nabucodonosor, sobre todos os faraós, sobre todos os Senaqueribes. Deus tem controle sobre essa gente. Deus não está enfraquecido. Confia e descansa no Senhor. Amigão, maravilha. Deus te abençoe. Pastor, Deus te abençoe, obrigado pelo carinho. Fica o meu convite aqui para a sua trupe aí, os seguidores, para estarem conosco hoje às 20 horas. Tem coisa tremenda para ser dita, além das maravilhosas que você já nos disse. E eu não esquece de falar com essa turma aí sobre o evento de abril. Muita gente perguntando. Não, é porque você está saindo, eu já estou recebendo ligações, chamadas, já estou informando, rasga o céu e desce. Encontro dos Sedentos, Vicente Pires, para o Brasil em Chamas. Vicente Pires, apóstolo Jefferson Neto com a sua equipe, vem gente do Espírito Santo, vem gente do Rio. Eu também estou na equipe, estou aqui. Vai ser tremendo. 21, 22 e 23 de abril do ano que vem. Estejam atentos. Pastor Jefferson vai estar aí com a gente, vai estar também presente. Nós vamos fazer esse negócio junto. Pastorzão, beijão, Deus te abençoe. Um abraço. Deus abençoe. Abração, graça e paz. Amém, minha